Sobre mim, eu acho que as críticas, entre aspas, são justas, mas eu faço parte de uma engrenagem. Quando a engrenagem não dá certo, eu também não vou dar. Novamente, os deuses do futebol escreveram seu roteiro com maestria. Os mesmos deuses que, em 2019, nos premiaram com aquele desfecho de temporada cinematográfico, ontem resolveram agraciar o tricolor do Morumbi, o São Paulo, que soube conduzir a sua temporada com sabedoria e, acima de tudo, humildade. Os mesmos deuses que premiaram o treinador Dorival Júnior, Dorival que outrora fora humilhado pelo mesmo Flamengo, ontem fora exaltado com toda justiça, devo dizer. Parabéns ao São Paulo, parabéns ao Dorival Júnior. E assim, justiça, a palavra justiça que o Gabigol não soube usar no início aqui do vídeo. Segundo o Gabi, as críticas que caíram sobre ele ao longo da temporada foram completamente injustas. Agora, meu querido torcedor, torcedora, tire suas próprias conclusões com relação ao futebol do Gabigol e por que também não estendermos estas conclusões para o futebol do Flamengo como um todo. Fala, torcida do maior e melhor clube do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Fábio Saúz, eu sou uma pessoa com deficiência visual e este é o nosso canal Flaceguete, como eu costumo dizer e eu nunca vou me cansar de dizer, deixou chegar, já era. A última expressão aqui do enunciado, já era o título de Copa do Brasil, já era a temporada 2023, já era o futebol do Flamengo, já era a nossa esperança e, devo acrescentar, já era a vaga na Libertadores do próximo ano. Tá difícil a gente acreditar que iremos dar a volta por cima e terminarmos pelo menos o Brasileirão de forma honrosa dentro do G4. Né? Tá difícil a gente acreditar nessa condição. Flamengo ontem, com o empate e por consequência a perda do pentacampeonato da Copa do Brasil, se tornou sim o penta-vice da Copa do Brasil. O Flamengo amanheceu como o maior vice-campeão desta competição. O Flamengo lidera o ranking com 5 vice-campeonatos, 5 vice-vexaminosos campeonatos, né? Seguido por Grêmio e Corinthians com 4, depois Fluminense e Criciúma com 2 vice desta competição. Flamengo que continua tetra, tem à sua frente o Grêmio com 5 e o Cruzeiro na hegemonia com 6 títulos. Atrás do Flamengo, o Palmeiras com 4 e depois o Corinthians com 3 títulos de Copa do Brasil. Poderíamos ter ganho ontem, somarmos ali ao lado do Grêmio e depois buscar o Cruzeiro para assim sermos o maior campeão desta competição, mas não. Tudo desandou, tudo deu errado. Antes de falar um pouquinho dos personagens do jogo de ontem, não quero nem falar do jogo, do esquema tático, nem nada. O Flamengo novamente foi um time apático, teve alguns poucos minutos de lucidez dentro de campo, mas no geral foi uma apatia sem tamanho. Então não vale nem a pena a gente falar de nada tático, de como foi isso e aquilo. Sim, eu vou pontuar somente alguns jogadores. Coisas que eu vi acontecendo com alguns jogadores que infelizmente me levaram a profunda tristeza. Antes eu quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, que ative o sininho, que deixem seu comentário, que deem um like, que também compartilhem. Façam tudo isso porque seu engajamento é completamente gratuito e ajuda muito aqui o desenvolvimento do Flaceguete, tá bom? Muito obrigado, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam ativando o sininho. Vamos pontuar aqui a primeira atuação, jogador Pedro. Cara, o que eu falei no vídeo anterior? O Pedro não é um jogador confiável para mudar panorama de jogo algum. O Gabi tá numa péssima fase? Tá, mas era decisão. O São Paulo entendeu que o Pedro seria a melhor escolha para figurar a dupla de ataque ao lado do BH. E novamente o Pedro não fez absolutamente nada. Deu um chute aos 30 segundos de jogo. O Flamengo inesperadamente partiu para o ataque, conseguiu sair a bola e o Pedro finalizou, mas chutou para fora. Talvez se fosse o Gabi faria a mesma coisa, mas
talvez se cachorro não defecasse, explodisse, né? É como se diz. Fato é que o Pedro chutou a bola para fora e desde então não fez absolutamente mais nada dentro do jogo. Eu lembro que ele deu uma cabeçada para fora, mas se foram 3 finalizações ao longo de todo o tempo, foram muitas. Quer dizer, o Pedro não fez nada. Tanto faz como tanto fez a sua presença dentro de campo. Eu sabia que isso ia acontecer. Pedro, Cebolinha, o próprio Luiz Araújo, que eu vou falar também, Alan, enfim, era o Marinho também antes dele ir embora. Jogadores que não mudam panorama de partida nenhuma, pelo menos nas partidas do Flamengo. Outro jogador, Ayrton Lucas. Temos que dar o braço a torcer ao Eric Faria quando disse naquele áudio vazado que depois que ele voltou da seleção, seu futebol simplesmente desapareceu. Ontem o Ayrton Lucas foi para mim um dos piores do Flamengo ao lado do Fabrício Bruno. O Ayrton Lucas jogou muito mal, cara. Muito mal, errou muito passe. Não atacou, não defendeu, não fez nada. Então, péssima atuação do nosso lateral esquerdo. O Flamengo precisa olhar para esta posição para a próxima temporada. Porque Felipe Luiz, bye bye, né? Já tá velho. E Ayrton Lucas, enfim, teve seu auge na temporada, mas, como disse, desde que voltou da seleção, já era. Acabou seu futebol. Arrascaeta se sacrificou praticamente os 90 minutos. Quando ele esteve em campo, se sacrificou. Teve um primeiro tempo razoavelmente bom, porém uma andorinha só não faz verão. Claro que o Arrasca está muito longe das suas condições físicas e, por consequência, muito longe das suas condições técnicas. Não deu para mudar o panorama da partida. Não foi o suficiente. Bruno Henrique, bom, dizem que ele foi anulado pelo Rafinha. Não entendo desta forma, não. Eu entendo que o Bruno Henrique foi anulado por ele mesmo. O Bruno não jogou o que podia, tentou alguma coisa aqui, outra ali, deu 2 arrancadas no jogo, mas nem de longe foram aquelas arrancadas agudas como ele sabe fazer. Fez um gol porque estava no lugar certo, na hora certa, a bola bateu nele, ele empurrou para dentro do gol, beleza, graças a Deus ele conseguiu marcar o seu gol, mas enfim, nada mais além disso, não fez nada mais além do gol. O Flamengo precisa renovar o seu contrato porque eu confio muito no Bruno Henrique para as próximas temporadas. Não podemos perdê-lo para o Palmeiras de forma alguma. Podemos perder o BH para o Palmeiras, mas no jogo de ontem é triste falar isso, mas o Bruno Henrique também não fez a diferença que a gente imaginava. Um dos melhores, por incrível que pareça, foi o Coringa. O Coringa que nos jogos anteriores estava meio barro, meio tijolo, meio na água de salsicha. Ontem foi um dos melhores porque o Sampaoli, com a ausência do Everton Ribeiro, colocou ele no lugar do Ribeiro. E ali, historicamente, o Coringa tem um futebol, tem condição de desempenhar melhor seu futebol. Então foi o que ele fez. No primeiro tempo foi o melhor do Flamengo. Tentou, correu, deu passe, finalizou. Sabe? Então ele fez o que pôde. No segundo tempo cansou um pouquinho, tava muito quente, enfim. O Flamengo no segundo tempo como um todo também morreu, né? Na verdade o Flamengo teve bom futebol do minuto 0 ao minuto 22 do primeiro tempo. Depois o São Paulo igualou as ações, tomamos um sufoco, levamos aquele gol espírita daquele tal de Nestor. Esse tipo de gol só o Flamengo que toma. Tá todo mundo dizendo que foi falha do Rossi, mas eu não acho que foi falha do Rossi não, cara. O cara saiu socando a bola. A maioria dos goleiros saem dessa forma. Quando ele não tem segurança para agarrar, ele dá o soco. Então, o cara deu um soco. Não coloco o gol do Nestor na conta do Rossi não. E sim num espírito desgraçado que parou na chuteira do atacante lá do São Paulo. Ele meteu aquele chute lá que, assim, ele vai jogar mais 10 anos como profissional e nunca mais vai acertar um chute daquele. Esses gols aí só acontecem com o Flamengo, sabe? O cara mete um pombo sem asa e acaba conseguindo seu êxito. Então, o Rossi não teve nada a ver com isso, não. O jogador que deu mole foi o Fabrício Bruno. Errou tudo o que podia, como disse aqui no vídeo. O próprio o Léo Pereira também estava meio inseguro, sabe? Do mais, os outros jogadores, o Eric Puga tentou um pouquinho também jogar. O Wesley foi inexpressivo. Cara, o Flamengo ontem foi nada mais nada menos que o reflexo de toda a temporada. Um time apático, um time sem conjunto, um time que entra em campo
óbvio, a esperança da torcida vem junto, mas quando a bola rola, o que a gente vê é o que aconteceu ontem. Um time que infelizmente não machuca ninguém. Outro personagem do jogo, quem? Sampaoli. Sampaoli, né? Sampaoli, um dos grandes pilares da desgraça de 2023, ao lado do Vitor Pereira, ao lado do Rodolfo Landim, ao lado do Marcos Braz, ao lado do Bruno Spindel. Sampaoli trouxe uma escalação surpreendente. Eu acho que ele deveria ter colocado o Gabriel. Final, quem tem que jogar é o Gabigol, né? Ele não entendeu assim. As substituições iniciais foram meio esquisitas. Ele me coloca um jogador, Luiz Araújo, que está vindo de lesão junto com a Arrascaeta. Um jogo, cara, pegado daquele, quente pra caramba, campo inflamado, os nervos lá em cima. Tanto jogador para ele colocar. Ele coloca o Luiz Araújo, o cara que estava vindo de lesão. O que o Luiz Araújo fez dentro do jogo? Nada. Eu acho que o Luiz Araújo é um outro daqueles jogadores que vieram só para comer e dormir dentro do clube e que a gente não pode confiar nesse tipo de atleta. A gente não vai conseguir, eles não vão conseguir dar aquilo que a gente espera. Então o São Paulo colocou um jogador meio barro, meio tijolo. Volto a cair naquela minha teoria de que o São Paulo está simplesmente sabotando seu trabalho, mas eu acho que ele conseguiu o que ele queria. Ele vai cair mais cedo ou mais tarde e assim pegar a sua multa rescisória. Do mais, as outras mudanças foram um tanto que acertadas, quando ele me coloca ali o Gabi, depois o Everton Ribeiro, enfim. Mas ele tira um volante também, né, quando decide colocar o Luiz Araújo, embora o Luiz não tenha sido a melhor escolha. Mas ele tira o volante que mostrou que ele queria botar o time para frente, mas enfim. O resultado foi inexpressivo, o Flamengo continuou apático e deu no que deu. É isso aí, Dorival foi campeão com toda a justiça, o treinador que no final do ano passado ganhou tudo e ainda assim foi enxotado, ontem novamente levantou o título de Copa do Brasil, seu terceiro título de Copa do Brasil, seu título pessoal, colocou o São Paulo na prateleira dos campeões pela primeira vez, né, na história da competição. E depois o Dorival falou isso tudo aí que eu vou mostrar agora. Por favor, façam um silêncio e preste atenção no nosso querido treinador Dorival Júnior. Com relação ao Flamengo, eu acho que foi um final de ano assim um pouquinho diferente, porque além da alegria, né, ou das alegrias pelas conquistas, eu acredito que só eu e minha família, amigos, pessoas próximas com quem me abri, entenderam toda a situação, tudo aquilo que havia acontecido, havia se passado. É natural que eu tenha ficado muito chateado com tudo, mas jamais levei para o campo pessoal. Jamais misturei as coisas, jamais comecei a transferir responsabilidades, ao contrário. Eu acho que eu sempre soube separar muito bem uma situação da outra. Não tinha assim um espírito de uma revanche em sentido nenhum da palavra. Hoje eu joguei contra meus ex-comandados, pessoas que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Eu só fico assim um pouco chateado porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão, e que um arroz e feijão e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeão do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, o ano anterior não, 30 dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição. Então foi muito estranho tudo o que aconteceu, e tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. Eu acho que hoje eu comprovo com todo o grupo do São Paulo, com todo esse elenco,
que para se atingir no futebol você tem que ter muita dedicação, muito comprometimento e, acima de tudo, dignidade. É a redenção daquele que foi humilhado. Por esse lado aí, cara, eu tô muito feliz pelo Dorival, tô muito feliz por tudo isso aí. E tô muito feliz pela incompetência da diretoria do Flamengo ter sido tão colocada em primeiro plano como no dia de hoje. Não tem uma pessoa, um torcedor que seja, ou até mesmo um repórter que vai ter a pachorra de falar que o trabalho do Flamengo foi bem feito, que as contratações foram bem feitas, que o Flamengo está no rumo certo, porque é óbvio que o Flamengo não está. O Flamengo está completamente à deriva, o Flamengo está jogando dinheiro fora, o Flamengo já não vai mais arrecadar aquilo que estava imaginando. A soberba do Flamengo chegou a um nível tamanho que a sua grandiosidade está sendo colocada em xeque, em prova. E cara, se o Flamengo não conseguir a vaga no G4 para o ano que vem da Libertadores, cara, vai ser uma tragédia incomensurável. O Flamengo hoje tem 54% de chances de ir para a Libertadores. Ainda há chances, óbvio que há, mas se a gente a partir de amanhã não começar a correr atrás da bola e começar a guardar a bola dentro dos gols, vai ficar difícil. Eu não quero nem pensar nessa possibilidade do Flamengo fora da próxima Libertadores. Outros jogadores falaram na zona mista, Rascaeta falou, Everton Ribeiro falou e o Gabigol falou. Eu trouxe aqui um corte do Gabi porque acho que do elenco ali é o que mais espelha a frustração, a desgraça e tudo de ruim que aconteceu. O Gabigol falou e manteve a sua soberba e falou também da sua renovação. Olha isso aí. Sobre mim, eu acho que as críticas, entre aspas, são injustas, mas eu faço parte de uma engrenagem. Quando a engrenagem não dá certo, eu também não vou dar. Então, eu faço parte de uma equipe e realmente quando a equipe vai bem, é claro que as individualidades aparecem. Como eu falei, a gente precisa melhorar coletivamente para poder melhorar individualmente para as coisas acontecerem. Sobre a minha renovação, faz muito tempo que está sendo conversado, como sempre, acho que desde o Mundial está sendo conversado, como sempre, sem pressa nenhuma. Eu quero o bem para mim, também quero o bem do Flamengo, é isso que eu mais quero. Você quer ficar? Eu acho que tem que ser tudo conversado, eu acho que se haver uma coisa certa entre as duas partes, vai ser muito bom. Eu amo o Flamengo, amo morar no Rio, amo a torcida do Flamengo. Eu sempre falo que sou muito feliz aonde eu tô. Se for da vontade de Deus e também do Flamengo, é claro que eu desejo ficar. Vamos ver como vai se estender a renovação do contrato do Gabi, se bem que ele tem contrato até o final do próximo ano, então o Flamengo não tem com que se preocupar com relação a isso. Estão querendo forçar uma barra de renovação, né? Mas vamos aguardar o que vai acontecer. Bom, do mais é isso. Teve protesto na chegada do clube ao Rio de Janeiro. O Flamengo fugiu do aeroporto, saiu pela porta dos fundos, driblou ali todo mundo. O time não sei se tem folga, provavelmente vai ter folga hoje, amanhã vai se representar. Não sei se o São Paulo continuará dentro do elenco, pelo menos até o presente momento nada foi divulgado, né? E é isso aí, ponto final na Copa do Brasil, ponto final na temporada 2023, porque daqui pra frente vai ser um barata voa. 2023 que eu coaduno com a opinião de muitos torcedores. O Flamengo em 2023 é o pior Flamengo da história do Flamengo. Todo mundo falar, 95 não ganhou nada, foi o ano do centenário. Nos anos 2000 ali, início de 2000, final de 90, o Flamengo teve várias temporadas lutando para não cair. O Flamengo foi humilhado na Libertadores por várias edições consecutivas. Mas cara, nem de longe o Flamengo perdeu 7 títulos numa só temporada. Vai dizer que isso não é a pior temporada da história do clube? Você tem 7 chances de levantar um mísero troféu e não consegue levantar sequer nenhum. Com esse desempenho pífio, ridículo, medonho, pavoroso. Então, isso aí. 2023 temos o pior Flamengo da história do Flamengo. E ponto final. Meu nome é Fábio Saúde, este é o nosso canal Flacegueta. Curtam, comentem, compartilhem. E até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras aos verdadeiros torcedores. Valeu!